apesar de jovens, eles são líderes do principal movimento organizador e convocador dos protestos que levaram 2 milhões de pessoas às ruas no último dia 15 e que pretende mobilizar o país inteiro no próximo domingo, dia 12 de abril. E eles prometem, este será ainda maior. O Identidade Geral recebe, ao vivo aqui nos nossos estúdios, Fernando Holliday e Rafael Rizzo. Então, bem-vindos, meninos, muito obrigado. Por favor, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha, tenho muita coisa para perguntar e a primeira coisa delas que chama a atenção quando a gente vê imagens desse grande movimento, tem levado, como eu disse, milhões de pessoas às ruas, é que vocês são muito novos. Qual a idade de vocês? Eu tenho 18 anos. Tenho 23. 18 anos e 23 anos. Segundo o Datafolha, o protesto do dia 15 de março foi o maior ato político desde o Direta Já. Vocês conseguiram reunir quase o dobro de pessoas que tiveram nos protestos em 2013. O que diferencia essas manifestações agora das manifestações de 2013? Acredito que o principal ponto seja o foco, né? As manifestações de 2013 não tiveram foco, eram coisas muito generalistas e jogadas, né? Alguns, por exemplo, favoráveis ao aborto, outros contra, e aí jogava também a questão da corrupção, a questão dos impostos, melhoria na educação, na saúde, e agora não. Agora, as manifestações têm um objetivo muito claro, que é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. As pessoas não aguentam mais tanta competência, tanta irresponsabilidade e querem que a presidente saia do Palácio do Planalto o quanto antes. As pesquisas dizem que 60% dos brasileiros gostariam que houvesse um impeachment. Agora, vocês não são um movimento anti-Dilma ou anti-PT, certo? Vocês têm outra proposta. Isso. Somos um movimento liberal antes de tudo. Por exemplo, no começo do ano a gente fez um ato no MASP para fazer um contraponto ao movimento Passe Livre. O movimento Passe Livre quer que o governo continue com o transporte estatal, com o transporte regulado pelo Estado. E a gente foi apresentar uma proposta que o Estado não mande mais, nem interfira nos transportes. Esse é apenas um exemplo nosso. E, independente do impeachment ou não, a gente vai continuar apresentando propostas liberais para a economia, para a vida das pessoas. O que vocês chamam dessas propostas liberais? O que seriam essas propostas liberais? Que as pessoas, que a sociedade funcione sem a interferência de políticos. Que políticos de Brasília ou do Palácio dos Bandeirantes não interfiram nas nossas vidas, colocando impostos, colocando uma burocracia que só atrapalha as pessoas e que gera desigualdade social. Então, a gente quer sempre procurar viver sem esse poder acima das pessoas. As pessoas podem viver independente dos políticos. Agora, vocês pedem, então, o impeachment, né? É a principal bandeira que vocês levantam nessas manifestações atuais, o impeachment da presidente Dilma. Mas vocês acham que, com a saída da presidente, vamos supor que realmente aconteça o impeachment, sem a Dilma no poder, vocês acham que isso vai ser o que vai fazer o Brasil ser um país diferente, sem Dilma ou sem PT no governo? A gente não vai ter mais problema no Brasil? Inclusive, agradeço a pergunta, porque é preciso deixar muito claro que o impeachment por si só ele não é uma solução. A retirada de Dilma do Palácio do Planalto não vai resolver todos os problemas dos brasileiros e o Brasil não vai se tornar melhor somente porque o PT saiu do governo. O impeachment, acreditamos, é um primeiro passo. Não haverá mudanças no país enquanto este partido continuar no poder. E é isso que tentamos deixar claro para os políticos em Brasília. A mudança ela não ocorre com o PT porque esse sistema o favorece de uma forma inacreditável. O PT se acostumou ao nosso sistema político, se acostumou a esse sistema econômico e se beneficia dele. E acreditamos que para que haja mudança nesse sistema é necessário expurgar o PT do poder. O PMDB, o PP, enfim, outros políticos têm os seus defeitos, sim. São, inclusive, muitas vezes envolvidos em escândalos de corrupção, mas o PT ele utiliza a corrupção como um meio de se manter no poder, como um meio de criar uma hegemonia e, dessa forma, se perpetuar no poder. E é contra isso que lutamos. Lutamos, sim, contra a corrupção, contra todo o mal do sistema político, sem selecionar partido, mas acreditamos que o viés que o PT toma é muito perigoso.
Bom, deixa eu falar sobre essa questão de oposição daqui a pouquinho. Eu só queria perguntar ainda sobre a presidente Dilma. A gente tem essa informação de que 60% dos brasileiros eles gostariam que houvesse um impeachment, segundo a pesquisa CNT-MDA. E a gente, nessa semana aí, a gente teve uma nova pesquisa, o CNI-Ibope, que 64% da população considera o governo Dilma ruim ou péssimo e 74% diz não confiar na presidente. A gente sabe que esses dados aqui são os piores desde que essa pesquisa, esse órgão de pesquisa surgiu. Agora, a própria presidente diz que ela não estranha que os dados sejam esses, que as informações sejam essas, justamente porque houve uma forte recessão na política econômica. A presidente está segurando as rédeas e, por isso, essa insatisfação. O que vocês dizem dessa afirmação da presidente? Todos os problemas econômicos de hoje foram causados pelo PT. O PT começou a expandir o crédito muito forte em 2009. O Lula disse que queria apostar no crescimento pelo consumo. E a expansão de crédito é uma coisa não muito sólida. Uma hora vai chegar a conta, uma hora vai bater num limite que é o que está acontecendo hoje. Então, toda essa insatisfação popular que as pessoas têm hoje é coisa do PT, que o próprio PT criou. Não é coisa de crise internacional, não é coisa de 15 anos atrás de outros partidos que estavam lá, é coisa dele. Deixa eu perguntar, vocês defendem a República, essa é uma bandeira que vocês levantam nas manifestações. Agora, algumas pessoas que vão até as ruas se manifestarem, eles defendem uma intervenção militar. Isso está fora de questão para vocês? E como vocês veem essas pessoas que vão até as manifestações, se aproveitam das manifestações e acabam levantando essa bandeira da intervenção militar? O Movimento Brasil Livre repudia completamente essa ideia, inclusive achamos incoerente. A Constituição prevê que a intervenção deve ocorrer quando o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, enfim, alguma dessas autoridades, peça para que o Exército intervenha em uma área de conflito. E depois que a presidente é a comandante em chefe das Forças Armadas. Não faz o menor sentido eu dizer para o Exército intervir contra a presidente, sendo que ela é o seu comandante. Então, assim, acreditamos que é uma incoerência sem tamanho, um absurdo completo e lamentamos, né, que pessoas venham pedir a volta de um passado que a gente conhece muito bem o seu resultado. Com certeza. Vocês sobrevivem de doações? Sim, doações e agora com a venda dessas camisas que está usando agora. Essas camisas. É o que mantém o movimento. Agora, vocês leram algumas notícias, que algumas acusações, inclusive está na Carta Capital, se eu não me engano, o maior dossiê disso, dizendo que vocês seriam uma versão do movimento libertário dos Estados Unidos, financiados pelos irmãos Koch. Isso não procede? Queria que vocês pudessem explicar isso para a gente. Na verdade, fizeram uma ligação absurda. A nossa página recebe artigos de leitores, enfim, de pessoas que simpatizam com o nosso movimento e esses artigos passam pela nossa análise e é publicado. Um desses artigos foi de um membro do Estudantes pela Liberdade, que recebe, acredito que 0,2% de verba de um instituto nos Estados Unidos que é financiado pelos irmãos Koch. E aí fizeram a ligação dos irmãos Koch com o instituto, com a Escola pela Liberdade, com esse estudante e o nosso movimento. Ou seja, fizeram uma teia de aranha gigantesca para tentar envolver. Mas a gente não é financiado. Não que a gente não quisesse, mas pelo contrário. Se os irmãos Koch quiserem nos financiar, estamos inteiramente Mas abertos. Atualmente não é o que acontece. Não, atualmente não. Vamos falar de oposição. Muita gente pensa que vocês são oposição ao PT e, por isso, filiados ao PSDB. Parece que também não é essa bandeira que vocês levantam. Não, Muito pelo contrário. Inclusive, na quinta-feira, o próprio Fernando, junto com outros 2 amigos nossos, foram à sede do PSDB estadual em São Paulo, levar bananas para os bananas, digamos assim.
O PSDB é o segundo partido que a gente mais critica depois do próprio PT, porque eles estão muito moles, estão muito nhenhenhé. Vocês acham que o PSDB não assumiu essa característica de ser oposição, ainda trabalham como situação? Se fosse mais um pouquinho era governista, dava para chamar de governista. Mas só que também não é muito cômodo, porque vocês levam milhões de pessoas às ruas, criticando o governo da Dilma, criticando o PT, vocês não estão meio que fazendo o trabalho da oposição e eles ficando um pouco acomodados? Na verdade, é justamente isso, né? A oposição se nega simplesmente a fazer o seu trabalho. Milhões de pessoas estão indo às ruas com um recado muito claro de que não querem o governo de Dilma Rousseff. E eles simplesmente ficam sentados em suas cadeiras, recebendo boladas de dinheiro todos os meses saído do nosso bolso para não fazerem nada. O Movimento Brasil Livre é que está fazendo esse trabalho de oposição. E esperamos que depois do dia 12 eles possam escutar as vozes das ruas e finalmente começar a fazer alguma coisa. Vocês tiveram um grande crescimento político durante toda essa trajetória de vocês aí, desde novembro. Vocês esperam um dia que o Movimento Brasil Livre se torne de fato um partido? Não. Por que não? O propósito é mais apresentar ideias liberais sem se atrelar a políticos, até porque liberal e político às vezes costuma ser uma coisa meio de atrito, assim. Mas não temos qualquer plano até nosso de participar na política, muito menos do Movimento Brasil Livre virar um partido político. Mas olha, a gente tem outros movimentos sociais que aconteceram em outros países, na Europa, a gente tem vários exemplos, inclusive, e de que esses movimentos acabaram colocando pessoas no parlamento. Se vocês defendem a República e o jeito que a nossa República funciona é organizada dentro de partidos políticos e vocês querem mudança, será que esse não seria um caminho natural? Um partido que tivessem propostas de mudança para o Brasil? Sim, na verdade a gente até espera que seria muito gratificante se um partido político aderisse às bandeiras liberais. Mas o Movimento Brasil Livre em si não tem esse objetivo. O nosso objetivo mesmo é levar essas ideias para o povo. Levar para que a população entenda por que o liberalismo é a melhor opção, principalmente para os mais pobres. Agora, os partidos, a partir do momento em que a sociedade entende e exige que o país se torne mais liberal, aí começa a haver a mudança. Ou seja, a nossa mudança não é nós nos tornarmos um partido e daí mudar de cima para baixo, mas mudar de baixo para cima. A gente começou comparando aqui a entrevista, comparando os movimentos 2013 e o que tem acontecido agora. 2013 começou com aquela história dos 20 centavos, não é só pelos 20 centavos, e a gente sabe que a passagem hoje está muito mais cara do que simplesmente aquele aumento de 20 centavos. Nada de fato se concretizou, a gente não consegue ver mudanças por conta desse movimento de 2013. Vocês esperam que com essas manifestações isso seja diferente? Que resultados vocês de fato esperam? Bom, a pauta está muito mais clara. Impeachment da Dilma. Em 2003 a gente teve, fora corrupção, fora não sei o quê, 20 centavos. Não, a gente hoje impeachment da Dilma. Ponto. Então está muito claro, esse é o objetivo nosso. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui na estreia de Identidade Geral. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.